CAGED está fazendo 25 anos de atividade dentro da Socergs. Nós temos a honra de participar, enfocando temas extremamente importantes sobre a longevidade, os rastreamento das doenças, diagnóstico precoce. Então, temos um grupo de estudo muito interessante que tem trabalhado, inclusive, fazendo atividades sociais de dosagem de colesterol, de glicemia, dosagem de hipertensão, atividade física. Então, sempre a gente tem pontuado por uma integração entre a comunidade e as atividades científicas. Então, assim, é um grupo que a gente tem muito gratificado de trabalhar todo esse tempo, fazendo 25 anos de atividade ininterrupta na Socergs, tendo o apoio de toda a diretoria. A gente fica muito honrado. As projeções das faixas etárias cada vez mais longevas, está uma explosão de idosos no Brasil. Isso requer um cuidado específico, valorizando os eixos da autonomia, da independência, e a cardiogeriatria se caracteriza pela interface com as outras disciplinas, cardio-oncologia, problemas reumatológicos, de dor, de depressão, de cognição, de rastreamento de doenças cardiovasculares, neoplásicas. O manejo das drogas também é extremamente importante, porque tem uma polifarmácia, e os idosos usam drogas fitoterápicas que interagem. Então, assim, sempre uma orientação, um esclarecimento. A cardiogeriatria é bastante importante nessa interface de todo o processo do atendimento idoso, visando a autonomia, dar um suporte, uma adesão ao tratamento. Fatorial é um conjunto de situações, inclusive o fator genético é fundamental. Os perfis de HDL alto, colesterol bom, hábitos saudáveis, mas com certeza a adesão a tratamento, a adesão a rastreamento de doenças, ter um suporte social e afetivo familiar e de amizades é extremamente importante. A autovalorização, a pessoa se sentir útil, integrada. Então, assim, é uma equação que tem múltiplos fatores e todos eles contribuindo, mas basicamente a autonomia e a autoestima é fundamental na longevidade. Isso tem que ser estimulado, tem que ser feito campanhas de valorização, de integração, de socialização, é muito importante tudo isso. Longevidade é um fenômeno que esse aumento exponencial de idosos e todo o processo nele envolvido, médico, social, afetivo, medidas de suporte, tudo isso predispõe longevidade. A longevidade é proporcionar que os idosos tenham qualidade de vida, que sejam integrados, que sejam ouvidos, que tenham voz. Então, a longevidade é um processo complexo e todos esses fatores têm que estarem interagindo positivamente para se chegar a um processo de uma longevidade bem realizada, autônoma e feliz dentro do possível. Não é? Então, é um processo muito importante na qualidade de vida dos idosos. Como eu disse, acho que é um processo múltiplo. A parte da adesão ao tratamento, a adesão ao rastreamento de doenças, a situação de ter um suporte afetivo e social, tudo isso faz parte, e a autovalorização. Acho que todas essas situações compõem para uma longevidade e felicidade e a autonomia de cada pessoa, que isso eu acho que é fundamental, ter autonomia. Tem um risco embutido que filhos, noras ou a geração tem no sentido de superproteção, fica tolhendo, abafando, e isso é uma coisa muito negativa. E o idoso tem que de certa maneira, educadamente, civilizadamente, tem que fazer-se ouvir que a opinião dele é válida, que o idoso não é criança. Então, existe uma infantilização do idoso, que isso é muito negativo, não é? Da parte da família, no sentido de autoproteção. E isso é uma coisa, se não é bem manejado, pode ser muito sufocante. A partir da quarta década, as situações das doenças crônicas já começam a se manifestar, as situações de risco familiar de cada doença também começa a se manifestar. Então, acho que assim, não existe um número mágico, mas a partir da quarta década de vida é sempre interessante ter uma adesão, ter uma regularidade, uma revisão médica. Acho que isso tudo sempre é bem interessante.